Da parte do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém? Posso ouvir uma salva de palmas a Ele? A Ele pois toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação, pelo século do século, porque só Jesus Cristo é Deus, e não há outro a quem daremos a adorar, amém? Uma igreja avivada, uma igreja adoradora, glória a Deus. E hoje, um dia especial, né? Nós vamos estar aqui consagrando a diaconisa Neide, que coisa boa. Inclusive, a inspiração, eu quando estava preparando esse sermão, essa palavra sermão muito batista, né? Preparando essa palavra, estava preparando essa palavra, eu me lembrei que Deus trouxe uma palavra numa hora certa, porque algumas características que os cristãos precisam ter. E a partir disso, a sua vida teve que ter sido provada por Deus, para que então você pudesse estar aqui na casa dele. E essas características, com certeza, não só porque eu te conheço, mas também como eu conheço a Deus, faz parte da sua vida. Abra suas Bíblias comigo, por gentileza, no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo... Não, esse livro, na verdade, pode manter aí os salmos. É porque eu vou fazer aqui um adeno, viu? A respeito do Êxodo. Os meninos estão perguntando aqui, porque eu tinha dito que a palavra era salmos. Mas é que antes eu quero falar um pouquinho aqui, porque essa palavra aqui de Êxodo, que eu estou falando para vocês, ela foi ministrada quarta-feira no canal, né? Eu deixei lá, postei no canal. E quando eu estava pregando aquela palavra, eu até falei que eu ia concluir, eu levar mais alguma coisa diferente, porque aquela palavra me trouxe uma inspiração muito forte para a palavra de hoje. Então, meio que uma introdução, a palavra de quarta-feira que está lá no YouTube, você que ainda não assistiu pode fazê-lo. Eu vou ler o último versículo que eu li, que é o 27, que diz assim: chegaram a Elim. Essa palavra me inspirou a partir de uma interrogação que veio naturalmente ao meu espírito. O que se faz para se sobreviver no deserto? O que se faz para conseguir permanecer firme mediante as circunstâncias adversas? E então eu estava pregando no momento sobre a travessia do povo ali pelo deserto. Eles saíram do Egito e passaram alguns quilômetros, cerca de menos de 80 quilômetros, até chegarem a Sur, que é um deserto. Depois eles andaram até Mara, e até Mara eles caminharam cerca de 60 e poucos quilômetros, e ali, sedentos, não encontraram água potável, encontraram água amarga. O Senhor então fez um grande milagre. E ali de Mara, eles andaram 130 quilômetros até chegar em Elim. Em Elim, eles encontraram um oásis no deserto com 70 palmeiras e 12 fontes. E foi essa palavra sobre deserto que me inspirou hoje estar aqui pregando nesse dia tão especial. E agora, então, nós podemos ir, meu amigo, para o Salmo 92. Isso. Dito isso, vamos ao Salmo 92, que eu estou aqui com meu marcador lindíssimo de Bíblia, pastora Débora, que fez, lindo demais. Então aqui, ó, nesse Salmo 92, no versículo 12, nós vamos então basear a nossa pregação de hoje. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar o Senhor, que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós vamos nos fixar verdadeiramente até o versículo 14. Deixe-me falar com vocês alguma coisa. A vida cristã fala muito de deserto, e nós sabemos isso, que a vida cristã fala de deserto, porque nós passamos por períodos em nossas vidas, por desertos, que é uma palavra simbólica, é uma metáfora, que significa um período difícil, um período estéril, um período de escassez, um período de solidão.
E nesses períodos de dificuldades, nesses períodos, nós atravessamos esses desertos, e esse deserto nos levará à terra prometida. Então é muito importante o deserto na Bíblia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, ele fala em 19 desertos. Mas eu queria falar para vocês como é que um deserto se forma. Eu não sei quantos já aprenderam ou tiveram curiosidade de saber, mas um deserto físico, ele se forma quando durante muito tempo aquele lugar não tem água, não desce a chuva. E prolongando-se o tempo sem chuva, ocorre a esterilidade. E ocorrendo muito tempo estéril, transforma-se em deserto. Então, seca, esterilidade, deserto. E automaticamente, estudando sobre isso, eu pensei na vida do cristão. Quando nós estamos secos, sem Jesus, que é a água viva, Jesus Cristo, dele flui rios de água viva, a água aqui que se nós bebermos, como está lá em João 4, segundo o próprio Jesus disse, não teremos mais sede. É a água que sacia, é a água que nutre lá no íntimo. E é essa água que nós precisamos. Mas quando nós passamos muito tempo sem essa água, ou até mesmo, interessante, note bem, você pode estar até aqui na igreja, ou você pode estar lendo a Bíblia todo dia, mas você também aí não está derramado, não está apaixonado, está envolvido com as coisas do mundo, e você não está tendo essa água para te saciar. Você vai chegar, se você demorar muito tempo sem buscar essa água, você vai se tornar uma pessoa estéril. E eu quero falar aqui estéril para o reino de Deus, para as coisas atemporais, para as coisas santas, para as coisas que não morrem. E então, quando você fica muito tempo estéril, você entra num deserto. Mas esse deserto é um deserto pessoal. Não é aquele deserto que você entra como provação, que é símbolo de provação. Não, mas é um deserto onde você mesmo ocasionou essa desolação na sua vida porque se afastou das águas. Então, existe muitas vezes essa confusão quando você passa pela prova ou quando você se propõe o seu próprio deserto. E falando essas coisas e continuando a falar sobre o deserto, eu quero falar um pouco ainda sobre a etimologia da palavra deserto. A palavra deserto no hebraico, ela significa arabá. Ela aparece 57 vezes na Bíblia com a conotação de esterilidade. Quando se fala em esmimon, que são 7 vezes, significa desolação, também no Antigo Testamento. E a palavra midbar, que aparece 250 vezes na Bíblia e que se chama pastos. E por que eu estou lhe dizendo isso? Eu estou lhe dizendo isso porque quando essa palavra deserto aqui, nessa expressão hebraica, que aparece 250 vezes na Bíblia, ela expressa pasto como se pasto, não há pasto no deserto. Justamente a partir do que eu expliquei antes, uma terra que era fértil, que por falta de água e pela constância da ausência de água, pelo prolongar da ausência de água, ficou estéril, e do prolongar da esterilidade, ficou deserto. Então aqui provavelmente o sentido é esse, é o sentido do deserto, como está escrito aqui no hebraico, midbar, porque a língua a hebraica, ela tem uma só palavra, às vezes tem várias expressões, porque e aí nós temos que conhecê-la através da exegese dessas palavras, para que nós possamos entender o que o autor quis dizer, e não interpretarmos do nosso jeito, na nossa era, da nossa forma. É por isso que nós vamos até a interpretação mais profunda, para entender o que Deus quer falar conosco. Amém? E olha só, então, sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas coisas, eu quero lhe falar também que, já no grego, a palavra deserto aparece também, mas ela aparece no sentido de solidão, no sentido de escassez, no sentido de desolação. Na realidade, essa palavra se chama emo, mas no sentido verbal, emo, ela fala assolar, e é uma coisa ativa, Realmente o deserto assola. Ela é uma coisa ativa, não podemos enxergar o deserto como uma figura estática, mas é uma coisa ativa na vida do cristão. Então, veja bem, e eu fico pensando, como é que pode, num lugar tão deserto como esse, ter plantação, ter vegetação e ainda ter água? É uma pergunta que nós precisamos parar para pensar, até porque
o sol não permitiria e a ausência de água não traria os nutrientes necessários para qualquer vegetação. No entanto, Deus maravilhoso, Deus poderoso em sua criação, Ele sempre coloca no deserto um oásis. Ele coloca no deserto um lugar onde você pode ter refrigério das suas dores, do seu cansaço, da sua caminhada. Fisicamente falando, esse deserto é o próprio oásis. E o oásis que se forma a partir de ventanias muito fortes, ventos que chegam a muitos quilômetros por hora, e esses ventos, eles carregam toneladas de areia, e essas toneladas de areia se deslocam, e o lençol freático, que é muito raso nesses lugares, traz a água à tona. E a partir dessa água, uma planta chamada palmeira, que tem uma raiz muito forte, ela consegue descer e ali buscar nesse lençol freático água para viver. Ela mergulha e vai muito fundo e traz as águas à superfície. E ela consegue se nutrir. Então eu quero agora te dizer, dito essa introdução, eu quero te dizer agora o tema, que é triunfo no deserto. E então nós vamos falar da palmeira a partir de uma comparação que o próprio Deus fez nos Salmos que eu acabei de ler, onde ele fala: os justos florescerão como a palmeira. Deus está comparando nós, os justificados pela fé, aqueles que aceitamos Jesus e o sacrifício dele vicário na cruz, e a partir desse momento fomos perdoados em nossos pecados e justificados, por isso somos justos, não é justiça própria, não é porque você é melhor do que ninguém, nem você é mais santo que ninguém, mas é porque o Senhor nos justificou. E a partir disso, os justos são comparados com a palmeira. E eu fui fazer um estudo, confesso que eu não tenho nenhuma noção de botânica, nem foi nenhum artigo científico, mas eu estudei o suficiente para ter uma noção, para que nós hoje pudéssemos entender um pouco sobre esse comportamento que se comparece com a da palmeira. Veja só, a primeira coisa que me chama muito a atenção na palmeira é o crescimento da palmeira. A palmeira cresce muito, a palmeira cresce por demais. Ela chega por vezes a atingir 30 metros. Ela é muito grande. Mas é um crescimento, veja bem, um crescimento que ele é lento, porém com substância. É um crescimento sólido, não é? Se você vê uma criança, a criança não dorme com 1 metro e vai acordar com 1,5 metro. Não existe isso. A criança, quem é pai, sabe que ela vai crescendo aos poucos. Se você tem uma planta e você aduba aquela planta e coloca uma semente, você sabe que o crescimento dela também vai ser aos poucos. A única coisa que cresce desordenadamente é uma anomalia, é um câncer. As células cancerosas, elas se multiplicam tanto que elas crescem a ponto de prejudicar o organismo. Então, uma característica da palmeira é que o crente, ele vai buscando, como a palmeira, assim como Jesus faz essa comparação, essa metáfora, ele está buscando, crescendo, aprendendo, consolidando os conhecimentos, orando, conversando sobre Deus, aprendendo as coisas santas, aprendendo as coisas do reino, e ele começa por um caminho de crescimento saudável. Ele não pode e não deve interromper, mas ele vai estar crescendo sempre com substância e vai estar crescendo. O interessante é que a palmeira, quando nos primeiros anos de vida da palmeira, os 3 anos, acho que é nos 3 primeiros anos, ela cresce para debaixo da terra cerca de 1,5 metro, a raiz. Entretanto, a plantinha, 5 centímetros. Significa que ninguém está vendo quando você está crescendo. Quando você está buscando, quando você está se saciando da sua sede com Jesus, você está alimentando essas raízes e elas vão se aprofundando. Mas todo mundo só está vendo aquela plantinha bem pequenininha, frágil, de 5 centímetros, quase nada. Mas, depois de alguns anos, depois desses 3 anos, ela cresce tanto e no 4º ano ela já vai para 5 metros e, por fim, ela se torna uma das árvores mais altas que existem. Porque a constância é muito importante na vida cristã.
Se você me perguntasse hoje, ao longo dos meus alguns anos de ministério, e nesses 25 anos com Deus, na minha caminhada com Deus, e você me perguntasse qual é a característica mais importante no cristão, eu diria que era a estabilidade, a constância. Quando a pessoa tem constância, quando ela é estável, ela cresce. A estabilidade fala nisso. O interessante é que a própria palmeira é conhecida porque ela é estável. Mas como uma planta pode ser estável? Por causa da resistência dela. Como as raízes dela se aprofundam muito no solo da terra até buscarem água, são raízes fortes, raízes fortalecidas. Quando as tempestades desérticas se apresentam, e tempestade no deserto é muito forte, o vento vem a 150 quilômetros por hora. Você não tem noção, né? Talvez você esteja passando por uma tempestade na sua vida. E o que acontece com a palmeira? Ela tem as raízes tão fortalecidas que a tempestade pode derrubar todas as plantas, que geralmente com 45 quilômetros de velocidade as outras plantas caem, mas a palmeira permanece. Ela aguenta verdadeiras tempestades. Ela aguenta. Não é isso, Neidinha? Porque ela tem raízes. E o interessante, ela tem essa resistência, essa força. E existe também uns estudos que dizem que as outras plantas em geral, quando elas encontram uma pedra no caminho, ela para de crescer. Mas a palmeira abraça a pedra. Ela enreda a pedra e se fortalece na rocha. E quem é a nossa rocha? E ali ela fica mais firme. Tanto que tem uma característica fantástica da palmeira. A palmeira é difícil de ser arrancada. A coisa mais difícil é de arrancar uma palmeira. Você sabia disso? Um crente que tem raízes profundas em Cristo, que busca as águas, não é qualquer acontecimento que vai tirá-lo da presença de Deus, que vai tirá-lo, até mesmo como a palavra diz aqui, que essa palavra florescerão nos átrios do nosso Deus. E aqui o salmista Davi está falando do templo, os átrios da casa de Deus. Quando você é firmado, você não vai deixar que vento algum remova as suas raízes, tire você do lugar. Então essa resistência da palmeira, que nós, justos em Cristo, justificados por eles, escolhidos por eles, com o crescimento, com o aprendizado, nós nos mantemos tão resistentes que nada, absolutamente nada nos abala. Como diz aquele salmo que diz assim: somos inabaláveis como um monte de Sião, que não se abala por nada, não sai do lugar, é firme. Então essa é a característica da resistência. Tem mais alguma coisa também que eu quero te dizer. Ela dá fruto todo o tempo. É crente na prova da fruto, é crente doente da fruto, é crente andando pelos ônibus da fruto, é crente tá dormindo os crentes da fruto, porque ora, chora, tem sonho, não é? Então olha só, o ano inteiro a palmeira dá fruto. Não tem estação para que ela venha dar fruto. É assim que a palmeira é, da mesma forma que eu e você podemos ser. Sempre, constantemente dando frutos para o Senhor. A palmeira é assim também, ela floresce tanto. A palmeira floresce por demais e também o ano inteiro. Coisa mais linda. Como é bom a gente ter o perfume, né? O perfume das flores. E tem mais. Você sabia que a palmeira, ela é um tipo de vitória, de triunfo? Ela é símbolo de triunfo. Na Roma antiga, na Grécia antiga, os atletas recebiam as palmeiras como símbolo de vitória. É símbolo de triunfo. Eu fico imaginando, eu não sei quantos já viram algumas palmeiras que elas parecem, as palmeiras parecem que são braços alongados aos céus. Braços alongados aos céus, adorando o Criador. Até nisso é interessante notar a semelhança com o cristão que adora. A palmeira com seus braços levantados aos céus, florescendo e frutificando. E você, essa palmeira? Amém? Diga, eu sou essa palmeira. E outra coisa
Pensa numa planta que tem utilidade para tudo. Olha, a folhinha, o tronco, tudo tem utilidade. É uma planta que serve para curar, é uma planta que serve para edificar casas. Toda ela é aproveitada. Nada na palmeira é desperdiçado. Todos os seus talentos, quer naturais, quer que já nasceu com você, porque há uma diferença entre talento e dom. Talento você nasce, é uma coisa natural que Deus te deu e que você já nasce com aquele talento. Um dom é algo, é um presente que Ele te dá, independente de você ter não congênito, porque eu quero dizer assim, quando você nasce, o talento muitas vezes é até congênito. Ah, fulano de tal toca um piano, o outro também toca, o outro também toca, o outro também toca, né? Então a gente fala, poxa, tem isso da natureza humana, mas o dom não se explica. O dom é presente de Deus. Ele é gracioso e ele não tem nada a ver com hereditariedade, ele não tem nada a ver com nada, ele é dom. Simplesmente Deus olha e fala assim, não, vou dar para minha filha Isa ali tal dom, vai ser profeta, Deus dá, entende? Aí Deus olha para o pastor Jorge e fala, mas é bonito esse meu filho. Não era isso que Deus ia falar, não. Deus ia falar assim, mas ele te deu muitos dons, né? Muitos dons. Os dons de servir, outros dons, os dons de pregar a palavra, de sabedoria. É diferente de corromper-se. Você não pode se corromper nos ambientes. Você não pode deixar de viver o evangelho, mas você passa pelo deserto e você se adapta às temperaturas que o deserto tem. De manhã é um calor insuportável e à noite é um frio que dói. Você vai se adaptando e você consegue passar no deserto por causa dessa característica. A primeira característica que fala de estabilidade, vem o vento e ela está ali estável, ela não muda de lugar, ela não muda de posição, ela não muda, ela está ali com os seus braços estendidos louvando a Deus e ela continua firme, porque ela é estável, porque ela é resistente. Não é qualquer coisa que derruba um cristão que verdadeiramente crê no poder de Deus, que busca nas águas mais profundas, que mergulha. Não é qualquer coisa que vai derrubá-lo. Ele tem consistência. Mas o que eu acho mais lindo é que toda árvore, geralmente, quando você arranca a casca, ela protege, a casca é a proteção da árvore. Quando você arranca aquela casca toda, ela morre. Não acontece isso com a palmeira, porque o alimento da palmeira é interior, é de dentro. Isso me lembra o quanto nós buscamos em Cristo, no Espírito de Deus, e somos alimentados no Espírito humano. Não é verdade? E nada consegue matar. Disse que não consegue matar a palmeira. Você pode ferir uma palmeira, mas você não pode matar uma palmeira. Você pode estar ferido. Você pode estar ferida, mas você não vai morrer. Podem ter arrancado a sua casca. Se você não fosse justificado, se você não fosse escolhido e não estivesse se alimentando na presença de Deus, a tempestade dos que acompanham, as dificuldades que nos arrodeiam, todas as circunstâncias difíceis, malignas, insuportáveis, todas elas não têm o condão de lhe derrubar. Não tem o poder de lhe atingir, porque você está plantado. Olha só, como palmeiras. Olha só o versículo aqui, ó. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor. Plantado como palmeira significa que ninguém arranca. Quantos me entendem? Plantados como palmeira, ninguém arranca. E você está plantada, diga eu estou plantado, eu estou plantada. Aqui também, ela compara também com o cedro do Líbano, que também é uma árvore muito linda, que cresce muito também, que é muito forte e que tem muita utilidade, mas nós vamos aqui e se equipara a palmeira, mas nós estamos aqui, a nossa atenção para palmeiras, amém? E olha só, uma outra coisa mais interessante é a flexibilidade da palmeira. A palmeira em curva toda, imagino que até com essas tempestades, natural que se curve. Ela se encurva toda, mas ela não quebra. Ela não quebra. Podem aplaudir a Jesus. Aí, pode aplaudir a Jesus. Ela não quebra. E a torcida do inferno vai quebrar.
Vai quebrar. Vai quebrar. A tempestade vem mais forte. Ai, mas como vem? É um filho doente, é um dinheiro que falta, é uma dívida louca que aparece de não sei de onde. São problemas por todos os lados. E vai encurvando, e vai encurvando. E a expectativa do inferno, achando agora ela não vai resistir, vai quebrar. Mas os céus já estão ali presenciando a vitória. Porque quando ela se encurva, ela se humilha, ela prende, mas volta majestosa, erguida. Aleluia. Até porque a palmeira é símbolo de elegância. Lá em Cantares, quando falar da frutificação e da beleza, da elegância das mulheres, fala-se em palmeiras. O livro de Ezequiel, quando fala da decoração do templo, fala de palmeiras. Apocalipse 7 fala de palmeiras. A Bíblia toda fala dessa árvore. E muitas vezes o homem é como árvore plantada junto a ribeiros d'água. O homem sempre, simbolicamente, é traduzido como árvore. Por isso que eu gosto de estudar essas árvores. Acho que essa não é a primeira, nem a última planta que eu vou estudar, né? A figueira é linda, a videira também. Mas, verdadeiramente, você é uma palmeira. E eu vou te dizer uma coisa que eu achei mais linda na palmeira. A palmeira não aceita enxertos, ela é separada. Deus está falando com você, porque comigo falou. Não aceita mistura, não aceita enxerto. Você vai lá enxertar qualquer coisa, não aceita. Não aceita enxerto. Você entende o que eu quero dizer? A palmeira é separada, ela é pura na essência dela. É como você. Não deve aceitar mistura. Mistura na fé, mistura na forma de se comportar. Afinal de contas, você tem o seu manual que se chama Bíblia. E é ela que te dá todo o caminho que você deve seguir. Fugiu dele, é mistura. Não enxerte nada que não venha de Deus na sua vida. Então, eu amo essa separação, essa santidade da Bíblia. Eu amo. E além do mais, eu falei para você que a palmeiras dá frutos, não falei? Mas dá frutos no deserto só a palmeira. A tamareira. Meu irmão, você já comeu uma tâmara? Eu nunca tinha tido curiosidade. Eu achava que ela tinha cara de que não era gostosa. Eu nunca me interessei por tâmara, nem ligava. Um dia, acho que a sogra da minha filha, uma mulher de Deus abençoada, me deu uma tâmara. Gente, que fruto maravilhoso. É de uma doçura. Sabe mulher quando está fazendo dieta, que fica doida para comer doce? Coma tâmara. Boa notícia é essa, parece doce, mas a notícia é cara. E a tâmara é um fruto delicioso, parece mel, né? Aquela planta. E olha só, quando a palmeira, ela de uma só semente, ela floresce. Uma só semente, ela cresce. Mas várias sementes ficam ao redor da palmeira. E às vezes, quando essas sementes são muitas, elas se transformam em um oásis. Várias palmeiras juntas. Eu fico imaginando ali em Elim, que significa a palavra árvore, no versículo 27, ainda do capítulo que eu li antes de Êxodo. Imagina aquele povo exausto, cansado, sedento, de encontro com 70 palmeiras, meu irmão. Pense no amor de Deus em providenciar esse oásis. E aquele crente observar aquela palmeira, sombra, água, descanso. E dormiram, acamparam ali, naquele lugar. E olha só, vai chegar esse da sua vida, sabe? Esse refrigério vai chegar. Você vai entrar em um lugar de descanso, sim. Você vai encontrar um lugar tranquilo. O Senhor está preparando já o seu momento. Já está preparando a sua vitória. Eu creio nisso, quem crê diz amém. São tantas coisas sobre a palmeira. Eu particularmente até tive que cortar algumas coisas, porque é uma árvore que a gente pode estudar o tempo todo e parece que não acaba mais de tanto estudá-la. Deus é muito sábio, e quando a palavra de Deus diz assim, os frutos florescerão como a palmeira, os justos,
crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos. Sabe, existe uma sociedade aí pós-moderna, onde existe um preconceito tão grande para com as pessoas à medida que elas vão envelhecendo. Por exemplo, é difícil conseguir um emprego. As mais velhas são consideradas sábias e têm muito prestígio. Mas na nossa sociedade contemporânea, a juventude e a beleza, elas passam, o estereótipo, né, da aparência, ela passa a ser muito importante para tudo. E a impressão é que tem que há uma certa utilidade maior quando você é jovem. Aí Deus vem e contesta, porque ele diz assim, ó, mesmo na velhice permanecerão viçosos, verdejantes, e na velhice darão frutos para proclamar que o Senhor é justo. Olha a palmeira, Dona Rosa, aqui. Uma salva de palmas para a Dona Rosa. É palmeira firme. É palmeira. A tempestade não derruba essa palmeira. Não é, minha irmã? Já acompanhei cada tempestade com essa palmeira e ela firme. Eu pergunto, como vai? Ela firme responde que está bem com o Senhor. Eu digo, glória a Deus, que palmeira é essa, Jesus, não é? Tem coisas que uma bateu no pé, doeu o dedinho, já está, ai, pastora, meu irmão pisou no meu pé. Ah, pastora, isso, ai, sabe, é o irmão não me toque. Aí chega uma mulher, toma umas tempestades da vida, mas com uma palmeira firme, elegante, com os braços estendidos ao céu, adorando o Senhor, não arreda e dá frutos. A célula dela é frutífera, irmãos, muito frutífera. Se quer aprender com ela, vai lá que ela ensina. Então, nós precisamos ter esse caráter da palmeira, dar frutos em tempo e fora de tempo, falar a palavra de Deus. Não importa também, você é novo na fé, conte o seu testemunho. Eu não sei falar ainda as coisas da Bíblia. Fale o que você sentiu quando Deus te tocou. As pessoas querem falar e perguntam, como é que fala? Fale do que Deus fez na sua vida. Conte o que Deus fez no seu coração. Isso é tão sincero, verdadeiro e poderoso que as pessoas vão se contagiar. E elas vão ser salvas através de você. Ainda que novinhos na fé. Não precisamos de tempo cronológico para estarmos cheios da presença do Senhor. É claro que a maturidade se alcança com o tempo. É claro que experiência nenhuma vai substituir a maturidade. Mas as experiências nos fortalecem. As experiências nos fortalecem muito andar com Deus. Você olha para trás, quando essa tempestade vem, né, e aí você olha para trás, e você fala, poxa, já passei por tantas. Aí você vai se lembrando das tempestades. Entendeu, Paulo? Vai se lembrando. Ah, aquela. Ih, Deus me livrou. Se lembra da outra. Deus me livrou. Ih, meu Deus, ali eu achava que não tenho saída. No Novo Testamento, a palavra deserto, no grego que eu falei aqui, ela significa a expressão não ter saída. E realmente tem horas na vida da gente que o deserto expressa essa impossibilidade de prosseguir. Não tem saída, eu não tenho para onde ir. As coisas parecem tão difíceis, impossíveis, impraticáveis. Amém, glória a Deus por isso. E veja só, ainda assim, eu quero te dizer que as coisas, quando você olha para trás e vê tudo que você superou, você vai ter força para que essa ventania você também vai superar. E nós vamos fazendo as nossas experiências, não é verdade? Elas vão nos dando capacidade para avançarmos. Aí você pensa, Cristina, você já passou por coisa tão pior, Cristina. Você não vai agora, palmeirinha, você não vai agora arredar pé. Você é resistente, suas raízes são profundas, você está alimentada pela água. Então, Cristina, você é resistente, você é firme. Olha para trás e veja. Pode florescer no deserto, pode dar fruto no deserto, pode dar sombra no deserto, porque você é constituída por Deus para dar frutos e para ser bênção aonde quer que você vá. Existe sobre você um carimbo, propriedade exclusiva minha, do Deus Altíssimo. Povo adquirido. Sabe, essa coisa de pertencer a Deus nos dá muita segurança.
nos dá muita segurança. Esse senso... Eu conheço muita gente carente, que veio para o reino de Deus carente de tudo. Mas que quando conhecem, se aprofundam no amor de Deus, essas carências, elas vão indo embora, porque o pertencimento, o amor de Deus é tão grande que vai suprindo tanto essas carências, e quando o crente menos espera, ele já não tem carência, ele já é um poço de amor para suprir as carências dos demais. Quantos me entendem? Eu contar um testemunho pessoal, eu sempre tive um pai muito distante, um militar, um homem que eu morria de medo, e ele era um homem muito sério, e não era um homem de brincar, um homem muito digno, muito justo, muito caráter, mas era um homem que todo mundo tinha medo dele. E ele falava, Ana, porque para quem não sabe, meu nome é Ana Cristina. E ele falava, Ana, eu me tremia toda. Ele falava para meu irmão, Renatinho, coitado, de branco ficava azul. E eu convivia com isso. E essa distância de meu pai, desde sempre, a vida quase toda, até perto do final da vida dele, eu teci uma necessidade de ter um pai, de ter o que Freud poderia chamar de um Édipo, de ter um apego com o Senhor, né? E eu não tive isso com Deus. Quando eu vim para a casa de Deus, que eu comecei a entender Deus como pai, gente, a coisa que eu achava mais gostosa, eu acredito que talvez alguns de vocês tenham tido essa oportunidade de ter vivenciado isso. E eu falo assim para Deus, pai, e aquela palavra tem um senso, sabe, tão maravilhoso de eu dizer um pai, eu tenho esse pai. Era um senso de pertencimento, de segurança, de tudo que eu busquei na adolescência, de tudo que eu busquei que eu não encontrei, e eu encontrei nesse pai. E às vezes eu não gosto de falar tantas coisas, mas só quando eu digo para ele esse título, esse adjetivo, essa coisa tão linda, eu nem sei como nomear esse aba, né, paizinho, mas eu digo para ele, pai. Quando eu digo isso, eu já sinto, sabe, que 50% da oração já foi respondida, porque eu estou falando com o meu pai. E aí você vai dizer para o diabo, eu não sou órfão. Eu tenho pai. Isso é esse sentimento de orfandade que as pessoas trazem consigo. E quando elas chegam na casa de Deus, esses sentimentos são arrancados. E eles são expostos em forma de carência. Deus trata e Deus cuida. E você recebe esse amor que te alimenta. Você recebe este amor que te fortalece. Você recebe a instrução do alto através da palavra dele. Você recebe dele os dons, você recebe dele a revelação, você recebe dele tantas coisas para andar, e você, quando mal se apercebe, você era uma plantinha tão pequenininha de 5 centímetros e você nem se apercebe, mas um dia você vai estar uma linda palmeira vistosa. Mas permaneça aonde o Senhor te plantou, floresça. Aonde o Senhor te plantou, floresça. Fiquem plantados na casa do Senhor, nos átrios. Nos átrios do templo, a parte externa era mais movimentada. Os judeus andavam para cima e para baixo. Nos átrios, ali o povo se reunia. Vamos, irmãos, não tem coronavírus, não tem distanciamento, não tem nada que sirva de desculpa para você deixar de congregar, para você deixar de amar, para você deixar de receber o amor de Deus, para você deixar de florescer. Nenhuma desculpa, irmãos, porque você é uma palmeira, e uma palmeira é resistente, uma palmeira é estável, uma palmeira não se dobra às circunstâncias. Uma palmeira, ela não se deixa levar pela aridez do deserto, mas ela consegue ali no deserto trazer sombra, ela consegue ali no deserto ser um acalanto, ser um refrigério. Precisamos ser crentes palmeiras. O mundo está precisando de crente palmeira. O mundo está precisando disso. De crente que verdadeiramente se posiciona como tal. Aí alguém pensa, a pastora é chata, lá vem ela. Lá vem ela. Não tem outro jeito, mas precisamos nos posicionar em Cristo. Precisamos, minha irmã, precisamos como palmeiras sermos verdadeiramente observados. Sabe por quê? A palmeira se destaca. Bote um cactus, bote uma roseira, bote tudo. Agora bote uma palmeira lá de 20, 30 metros, se ela não se destaca. Os justos são como palmeiras. Os justos são como palmeiras. E às vezes o seu destaque até incomoda. Sabia? O seu destaque até incomoda. Mas você é um justo.
E por isso você é como palmeira. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. É isso que eu quero que fique no seu coração. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor... E você, quando Jesus te escolheu, a Bíblia diz, não pense que foi vós que me escolhestes. Eu amo esse versículo, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. E é por isso que em qualquer estação, a palmeira dá frutos. Porque Ele não nos escolheu apenas por escolher. Ele nos escolheu para dar frutos, frutos de caráter, frutos de vida, frutos na obra, frutos. Nós somos frutíferos. Nós podemos estar vivenciando o deserto, mas não somos estéreis. Não somos estéreis, porque somos palmeiras. Palmeiras têm água, palmeira tem alimento para dar. É isso que eu quero dizer a você. Eu não sei o que você está passando. Às vezes você está passando algo tão grave e você pode estar pensando que eu estou minimizando a sua dor, o seu problema. Talvez você esteja até pensando assim, porque ela não sabe o que eu passo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor sabe do que você passa. Eu posso não saber, mas o Senhor passa, o Senhor entende. O Senhor vai te dar a possibilidade. O Senhor vai te dar a condição, as armas, o posicionamento, a força, a coragem, tudo o que você necessita nesse deserto. Você não está sozinho, porque o povo de Deus, quando esteve ali no deserto, durante aqueles 40 anos, a Bíblia diz que nada faltou, nem roupa, nem nada, nem alimento, nem água. Tudo lhes foi dado, até mesmo no sobrenatural. As águas que eram amargas ficaram doces. Apareceu oásis no meio do deserto. Quando não sentiam o que comer, caiu cordonizes dos céus, caiu maná. Deserto é lugar de milagre. Se você está passando deserto, tome posse, porque é lugar de milagre. É ali que as coisas acontecem. É justamente quando, interessante, né? Quando o Mar Vermelho abre, que é um grande milagre, para você entrar no deserto. Interessante, sabe por quê? Ele abre para você entrar no deserto, porque eu preguei isso outro dia eu preguei aqui sobre Josué. A promessa começa no deserto. Quando Deus falou para Josué, olha, eu vou te dar um território enorme. Começa no deserto tal. O deserto é o começo da promessa. Quando eles saíram do Egito, para chegarem a Canaã, eles entraram pelo deserto. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo das dificuldades. Olha, quando a graça é muito grande derramada, eu quero te dizer algo. Você sabia que você nem percebe que está no deserto? Uma vez eu passei por um deserto tão grande, mas tão grande na minha vida. Mas eu buscava tanto Deus, era uma palmeira que vivia lá com as raízes, buscando na água, e orava, e era tanto jejum, e era tantas noites adorando o Senhor, vigílias pessoais com Deus, e um deserto muito grande em minha vida. E a graça era tão grande que eu nem percebi que eu estava no deserto. Você sabe quando foi que eu percebi que eu estava no deserto? Quando eu saí do deserto. Eu digo, rapaz, eu estava no deserto. Porque era muita graça. Era muita graça de Deus. E é essa graça de Deus que Ele está te dando hoje na tua vida, para você suportar tudo, humilhação, insulto, medo, desprezo, desespero, doença, enfermidade emocional, física, tudo que você estiver passando na sua vida, rejeição, desemprego, tudo que você está passando. Tudo isso o Senhor está contabilizando e você vai ser indenizado. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Quem quer ser indenizado, diga amém. Oh, glória, Deus me deu indenização depois do deserto. Que Deus bom, não me devia nada. Mas nos ama, Ele é Pai, Ele é maravilhoso. Quem aqui, é um crente, como a palavra diz, que é um justo como a palmeira. Levante a mão bem alto. Levante a mão bem alto. Quero colocar uma música que durante essa semana, essa música me acompanhou tanto. Eu pedi ao irmão Daniel para... adorar o Senhor. Essa música é uma música que falou muito comigo, porque às vezes no deserto, sabe, Cauã? As pessoas sofrem tanto que elas vão se ferindo no deserto. A palmeira, conforme eu disse, ela não morre, mas ela se fere. E essas feridas, sabe, elas vão piorando o caminhar no deserto. Então você ainda falta concluir um tempo para chegar à tua promessa, mas a ferida está incomodando. Então hoje é dia de cura, porque você vai estar curado. Porque se seu deserto estiver acabando, amém. Mas se você ainda estiver no deserto, você vai andar sem ferida. Glória a Deus por isso. Vamos adorar o Senhor com essa música tão linda, gente. Essa música é tão linda, tão linda. Adora o Senhor agora. Feche seus olhos. Escutas quando Aleluia!
Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar agora com as pessoas nesse lugar que verdadeiramente estão se sentindo feridas, abaladas. Tá doendo, tá sozinha, tá sozinho no deserto. Essas pessoas que eu quero falar. Você que precisa de Jesus para atravessar esse deserto. Você que precisa de Jesus para se fortalecer. Você que precisa de Jesus mais que tudo. Vem aqui que eu quero orar por você. Chega aqui na frente que eu quero orar por você. Ele te conduzirá, Ele te conduzirá, Ele te conduzirá. Oh Deus fiel. Mas eu sei que o meu Deus vai suprir, porque te chamou e Ele honra, e Ele te chamou. E eu quero te dizer, minha filha, o deserto já está chegando ao fim, muito ao fim, já está na fase final. Já pode até levantar os braços como palmeira e adorar a Deus, porque a vitória é sua, já chegou. Não temas, não temas, a sua vitória é grande. Olha só, o Senhor vai te honrar, viu? Você serviu ali naquela sua família como diaconisa. Me impressionou o seu testemunho. Deus vai te honrar. Atrás dos posicionamentos de amor e de serviço, lá na frente vem a honra e da humilhação também vem. E Deus vai te honrar. Sabe? Você ainda vai derramar algumas lágrimas, mas as portas vão se abrir para a sua vida. Fica quieta, porque o Senhor está operando. Olha, minha filha, eu quero te dizer o seguinte para você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Vai se surpreender mesmo. Nem você vai acreditar. Porque as coisas
coisas são muito grandes. Então somente aguarde no Senhor. E Ele vai te explicar os propósitos dEle para a sua vida. Aquete, pois, o teu coração. Amém? Apete seu coração. Senhor, meu Deus, aqui está um povo. Aqui está um povo. A cura chega. A cura chega. Por mais profunda que seja a ferida, o bálsamo está sendo derramado. A palavra de Deus tem poder curativo. Você se humilhou diante da presença de Deus. E a cura vem. A seiva da cura. O bálsamo de Gileade vai curar. Receba essa cura. Receba essa cura na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai passando agora com a tua cura no meio do teu povo. A tua cura física, a tua cura emocional. A tua cura, Pai. Ampara agora os teus filhos nesse deserto. Ampara o teu filho agora, Senhor, nessas caminhadas, onde parece que não chega água, onde parece que não tem os frutos. Mas prepare, Senhor, porque eu quero falar uma coisa. Aqui tem pessoas que Deus está falando. Não é mais tempo de você apenas receber, mas é tempo de você dar. É tempo de você se entregar a Deus. É tempo de você confiar que Ele quer te usar. É tempo de construir uma história como doadora. Você doador, até agora você recebeu, mas Deus está te levantando para você ser um doador, para você ser uma doadora. Eu não te conheço, moço. Esse moço aqui, ó, atrás de você, irmão. Eu não te conheço, eu nunca conversei com você, mas o Senhor me mostra uma dor muito grande na sua vida, uma dor tão profunda, que você acha que ela vai ser sua companheira sempre, sabe? Eu não sei do que se trata, talvez um senso de culpa, de medo, mas eu quero te dizer uma coisa, todo abandono, toda rejeição que você sofreu, tudo isso vai ficar no passado, porque é nos braços do Pai que você vai encontrar cura. E você um dia vai falar como eu, Pai, e falar com tanto amor e com tanta verdade de experiência de cura, como eu contei o meu testemunho de carência paterna. E você tem o seu testemunho, eu não conheço, mas o Senhor vai te suprir. O Senhor vai se revelar para ti de uma forma muito mais profunda que você nunca experienciou. Deus vai fazer coisas grandes. E Deus me fala também que você tem um dom relacionado à música. E Ele vai te usar, tá? E Ele vai te usar. Ele não quer apenas te salvar, Ele quer também te usar. Receba essa palavra que vem do céu para a sua vida. Amém? Você é uma palmeira. Diga para o seu irmão, você é uma palmeira. Você é uma palmeira. Você é uma palmeira. Amém. Só não podemos nos abraçar. Pastor Jorge, Senhor Deus, entra nesse deserto. Pastor Jorge vai concluir a oração agora. Faz tudo o que é preciso, Senhor. Supre, Pai. Continua ajudando, fortalecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei, você também, você que talvez ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Você que talvez ainda não tenha tido essa oportunidade, porque a Bíblia diz que quando você o confessa, na presença de todos e na presença dos anjos, Ele se torna seu Pai. Você passa a ter o poder de ser filho. Ele está te chamando para isso. Você que ainda não teve essa oportunidade, não precisa vir não, mas basta levantar sua mão, aonde quer que você esteja. Levanta sua mãozinha. Você que ainda não conhece Jesus, você que gostaria de conhecê-lo, levanta sua mão que eu quero te conhecer. Levanta sua mão. Alguém gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Gostaria? Então, traga ele aqui para frente, por favor. Pode? Você gostaria de vir? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é Paulo. Ele chegou aqui hoje, eu não conhecia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você sofreu muito, mas o Senhor está cicatrizando. E Ele vai te honrar nessa terra. Eu não sei porquê, eu vejo você dirigindo um carro todo adaptado. Eu vejo você sorrindo muito. Eu vejo você muito sorrindo. Receba essa promessa no teu coração. Deus não vai falhar com você. Amém? O pastor vai fazer aqui o apelo com você. E é muito importante isso que você vai fazer. Você está dando um passo para começar um relacionamento bem profundo com Deus. Tá bom, meu filho? É um prazer ter você aqui conosco. Coloca a mão no seu coração, Paulo. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque eu creio que a partir de hoje a minha vida será transformada. E eu quebro agora, eu desfaço agora todo pacto, toda aliança que eu fiz com o inimigo, consciente ou inconsciente, em nome de Jesus. E faço hoje uma nova aliança contigo. Escreva o meu nome
no livro da vida e nunca mais retire, em nome de Jesus. Paulo Júnior, Paulo, isso que você fez hoje foi a maior e melhor decisão da sua vida. Então somente creia na transformação da sua vida. Fique ligado na palavra de Deus, busque, leia a palavra de Deus. Você verá a transformação que Ele vai fazer a partir de hoje no seu coração. E você será como essa palmeira que ainda no deserto frutificará, florescerá, receberá a força do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus, acompanha o pessoal ali. Olha lá, olha ali para trás. Olha ali para trás. Os céus estão em festa, a igreja está em festa. Bem-vindo! 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 Em nome de Jesus. Glória! Você pode começar a voltar para o seu lugar. Seja bem-vindo.